Transição de carreira. O que realmente tem por trás disso? Pois é, eu e o Felipe hoje estamos aqui a caminho de Itabira e isso tem tudo a ver com o vídeo de hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa realidade do que aconteceu nas nossas vidas aí nos últimos anos. Eu estou passando agora por uma transição de carreira, né? Saindo do meu emprego CLT e me tornando 100% PJ, que era uma coisa que eu já vinha desenvolvendo há alguns anos. Eu me dividia entre o trabalho CLT e PJ. E o Felipe também passou por uma transição ainda mais extensa e complexa, porque ele mudou por um momento ali, por algum tempo, totalmente de área, enfrentou desafios novos e trabalhou em uma área totalmente nova. E hoje a gente está aqui para falar sobre isso, sobre as nossas impressões, a nossa experiência e a realidade, porque muitas vezes a realidade ela não vai ao encontro das nossas expectativas. Muitas vezes a gente cria expectativas e ao longo do tempo, né, ao longo dessa experiência, a gente vai vendo que as coisas não são bem assim, elas não funcionam exatamente do jeito que a gente imaginou que seria, e isso aconteceu com a gente, e é por isso que eu estou aqui hoje para compartilhar esse vídeo com vocês. Aproveitando essa viagem aqui, a gente está a caminho de Itabira, que é onde o Felipe trabalha agora. A gente mora na região do Vale do Aço, né, em Timóteo, e atualmente ele é instrutor do Senai. Mas para chegar até esse momento, foi um caminho que ele percorreu e que inicialmente, né, quando tudo começou, a gente nem imaginava que esse seria ali o destino final, vamos dizer assim, né? Que na verdade não é final, porque é uma parte da trajetória dele, mas se a gente fosse olhar 4 anos atrás, o que a gente imaginou que seria, não é exatamente o que está acontecendo agora. Então essa é a questão, acho que esse é um dos primeiros aprendizados. E se você está chegando aqui agora, eu sou Paola, eu sou administradora, sou mestre em administração, produzo conteúdos aqui para o canal com o objetivo de compartilhar experiências que podem ser úteis para você também. Tem conteúdos técnicos da minha área de atuação, marketing, mas também tem outros conteúdos de viagem. E esse é um conteúdo que mistura um pouquinho para falar sobre o profissional, sobre desenvolvimento pessoal e profissional, e contar um pouquinho para vocês como está sendo essa nossa experiência aqui ao longo da nossa viagem. Vou mostrar algumas coisas para vocês, caso vocês tenham curiosidade de saber um pouco mais dessa rotina, né, do Felipe, que trabalha em uma outra cidade. A gente está indo agora para essa cidade, então ele fica a semana toda fora e volta aos finais de semana. E eu estou indo com ele justamente porque a gente está aqui agora, são 10 e pouco, não são nem 11 horas da manhã. Eu não poderia estar fazendo isso se eu não tivesse saído do meu emprego, né? O meu trabalho CLT. Então eu tenho a minha empresa, eu tenho serviços, eu fiz algumas coisas de rotina antes de sair de casa, mas eu tenho flexibilidade para poder estar nessa viagem aqui agora, esse horário, e quando eu chegar lá eu vou concluir o que eu tenho para fazer. Então, se eu não estivesse saindo, né, que na verdade, vou falar um pouco mais sobre isso, não é uma coisa que eu escolhi, aconteceu e eu simplesmente entendi como uma oportunidade de finalmente parar de me dividir entre o CLT e PJ e me dedicar 100% à minha empresa. E vou falar um pouco mais sobre isso também. Mas vamos ao Felipe, porque o caso dele é ainda mais curioso, porque eu não estou mudando de área, né? Eu estou mudando a minha realidade, a minha rotina de trabalho. No caso dele, que era engenheiro, ele é engenheiro mecânico, ele tinha feito um curso técnico de metalurgia, né? Foi metalurgia, amor? Isso. De metalurgia. E ele trabalhava como mecânico em uma indústria siderúrgica. E de repente, em 2020, ele viu essa oportunidade, né? A gente viu essa oportunidade dele mudar totalmente de área para aproveitar a oportunidade que estava surgindo, que era trabalhar na minha empresa em uma área totalmente diferente, que é marketing digital. Era uma rotina totalmente diferente da dele, uma área totalmente diferente da dele, e ele aceitou esse desafio em 2020. E antes da gente seguir,
quero que você dê um voto de confiança para esse canal, que realmente tem conteúdos diversificadíssimos. Essa estrada, por exemplo, que a gente está viajando agora, tem um vídeo da BR-381 aqui nesse canal, tem vídeo de viagem na estrada, tem vídeo de passeio a pé, conhecendo cidades como Ouro Preto, Lavras Novas, tem diferentes vídeos e tem vídeos técnicos também para gestores de empresa e empreendedores que querem aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre marketing digital, até mesmo para tomar melhores decisões na contratação de profissionais dessa área. Então eu te convido a ficar por aqui, a se inscrever nesse canal, porque realmente tem conteúdos diversificados, compartilhando diferentes experiências com vocês. E aproveita para deixar seu feedback também e sugestões aqui nos comentários. Bom, então a gente está a caminho de Itabira. Itabira fica a umas 2 horas, 1h40 de Timóteo. Timóteo fica na região do Vale do Aço, onde prevalece a indústria siderúrgica. Que foi onde o Felipe começou a carreira dele aos 18 anos como mecânico, né? Em uma empreiteira dentro da Aperam, que já foi a Cesita, a ArcelorMittal e hoje é a Aperam. Na região do Vale do Aço tem a Aperam, tem a Usiminas, que também é uma indústria siderúrgica, e também tem uma outra grande indústria que é a Cenibra. Isso, obrigada. A Cenibra. E é mais voltado para a produção de celulose. Então a região onde a gente mora, muitas pessoas ali, na verdade a cidade foi fundada por causa da indústria, né? Quando ela veio ser construída aqui na região, tanto Timóteo quanto Ipatinga são cidades que foram construídas a partir dessas indústrias que foram instaladas aqui na região há muitos anos atrás. E a Cenibra, ela fica em uma cidade vizinha, que é bem próxima, que fica também no colar ali metropolitano, na região metropolitana, em Belo Oriente. Então, muitas pessoas da região trabalham e o Felipe, ele começou a carreira dele na Aperam, como mecânico, né? Ele trabalhava em uma empreiteira dentro da Aperam e depois de um tempo ele conseguiu uma vaga, né? Essa atividade que era terceirizada passou a ser incorporada pela empresa e aí ele foi contratado pela Aperam. Então, a carreira dele sempre foi muito voltada para essa área, mas em um cargo que não era um cargo da área dele. Ele é engenheiro mecânico e ele era mecânico. Então ele foi contratado como mecânico logo que ele iniciou ali a faculdade, então no início da carreira dele, logo que ele fez 18 anos. E eu acho que um ponto bem importante é essa questão do desafio. Quando você começa em um cargo, que no caso dele era um cargo de mecânico, o desafio que é para você subir de cargo e se tornar, por exemplo, um engenheiro mecânico. Esse eu acho que é um dos desafios e é uma das coisas que você precisa trabalhar bastante ali. E às vezes você precisa percorrer um caminho para alcançar esse objetivo no futuro, né? E o que você acha, amor? Você acha que a probabilidade de você se tornar, por exemplo, um dia engenheiro mecânico na sua área é maior agora ou é maior quando você estava lá dentro da Aperam que você era mecânico? Hoje em dia é muito maior, né? Porque além de ter outra mentalidade, outra cabeça, tá mais evoluído, também tem outras experiências que estou vivendo agora, já vivi num período em que eu saí de lá também, então isso tudo ajuda a gente. E conta também, né, no processo. E eu acho que uma das coisas importantes é que quando você tá lá no início da sua trajetória, é difícil você ter essa visão de como outras experiências podem contribuir para você alcançar os objetivos de vida. E agora que ele já percorreu um caminho, ele fala isso com muita tranquilidade, porque de fato, até mesmo as experiências que ele teve, que não foi na área dele, que foram na área de marketing, né, que foi a atividade que ele foi fazer logo no início da transição de carreira, isso tudo contribui para o desenvolvimento pessoal e essa é a parte mais importante. Para o desenvolvimento profissional, a gente tem que ter esse caminho de desenvolvimento pessoal antes para a gente desenvolver habilidades, comportamentos
para que a gente consiga se tornar um profissional cada vez mais completo. Então eu acho que essa é uma das questões importantes da gente destacar aqui. E aí tudo aconteceu muito rápido. Eu consegui o emprego CLT, o Felipe resolveu sair de mecânico para poder atuar com marketing e absorver ali as funções, as atividades, né, da empresa. E a gente passou ali a se dividir. E eu acho que aí tem um ponto muito importante, que na nossa cabeça as coisas estavam planejadas, né, de uma forma. Mas na prática a gente foi esbarrando ali em muitos desafios. E eu acho que isso tem muito a ver com um desafio muito grande das empresas também, que é essa parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Quando a gente decidiu fazer isso, a gente tinha uma expectativa, mas a rotina ela foi consumindo ali, né? Eu estava entrando em um emprego novo, em uma empresa nova, tendo também que aprender coisas novas que faziam parte da rotina daquela empresa. E ao mesmo tempo ele também estava saindo de uma função totalmente diferente, absorvendo outras funções, outras atividades que precisam de treinamento, né? Que precisa ali de uma documentação e de um treinamento para você conseguir se desenvolver uma coisa totalmente nova, uma área totalmente nova. Então eu acho que isso é um desafio para muitas empresas hoje, de ter essas atividades documentadas. O treinamento e desenvolvimento de pessoas é um desafio muito grande e foi um desafio para a gente também, porque eu também não tinha uma disponibilidade de tempo tão grande assim para documentar coisas que não estavam documentadas antes, né? Porque eu já tinha ali tudo em mente, já era parte da minha rotina, só que eu tinha que sair dessa rotina e passar todas essas atividades, todas essas coisas para uma outra pessoa. E para que isso seja feito da melhor forma, a gente precisa ter uma documentação, precisa ter um processo, uma fase de transição, de treinamento. E eu senti, você também sentiu que isso foi um pouco atropelado, amor? Foi um pouco corrido, né? Não foi um processo passo a passo, foi algo gradativo, foi muito rápido as coisas. Foi muito rápido. E a gente criou ali uma expectativa que acabou não sendo correspondida, né? Porque a gente tinha expectativa de conseguir fazer isso de uma forma muito tranquila e acabou não sendo. Porque muitas coisas precisavam ser desenvolvidas e acabaram não sendo desenvolvidas da melhor forma possível. Então eu senti também que para o Felipe, que estava entrando em uma área totalmente nova, isso foi uma coisa que acabou desmotivando um pouco, desestimulando um pouco ali ao longo do tempo, porque ele queria fazer, mas muitas coisas ele precisava de uma orientação melhor, precisava de ter passado por essa fase de transição que acabou não passando. Então ali naquele momento, depois desse tempo, desse período inicial ali, a gente foi refletir de novo sobre os próximos passos, o que a gente ia fazer. Ele decidiu de novo passar por um outro processo e desenvolver um pouco mais outros conhecimentos que poderiam ser aplicados na empresa, mas que também poderiam permitir para ele um plano. Seria o plano quê? Seria um plano B ou um plano C, talvez? Plano futuro. Um plano futuro, isso. Porque ele já tinha uma curiosidade muito grande, ele já tinha uma experiência grande ali com essa parte de tecnologia, computador, etc. Mas ele não tinha uma formação nessa área, ele era formado em engenheiro mecânico. Ele era formado em engenharia mecânica. Então, a gente viu a oportunidade de casar a experiência que ele estava tendo com marketing digital, que estava muito atrelada a essa questão de tecnologia, para poder desenvolver ainda mais pensando no futuro, em oportunidades futuras, tanto na empresa, né, como PJ, prestador de serviço, quanto na carreira, como possíveis oportunidades aí na carreira. Então aí ele foi fazer o curso de desenvolvimento web da Tribe, que é uma escola que tem diferentes, acho que hoje tem diversos programas de treinamento, mas na época o principal programa deles era esse curso de formação, desenvolvimento, na área de desenvolvimento, né? E era um curso extenso de 1 ano de duração.
E é um curso que precisava de uma disponibilidade de tempo maior, porque ele acontecia ali principalmente de 2 horas até 8 horas da noite, mais ou menos. Então, era uma carga de estudo grande. Então, ele aproveitou essa oportunidade, que ele tinha mais flexibilidade de tempo trabalhando pela empresa, para poder se desenvolver também. E aí foi um desafio ainda maior, porque ele teve que se dividir ainda mais, mas ao mesmo tempo era uma coisa necessária, que se ele não passasse por esse processo e deixasse simplesmente o tempo passar e se acomodasse ali na função, dentro dessa oportunidade que ele teve, né, dentro da empresa, no futuro, o futuro poderia estar comprometido, porque as coisas mudam, as coisas são dinâmicas, e para a gente ter oportunidades, a gente também precisa se desenvolver. Então, a gente se dividia entre as atividades de casa, eu entre o meu trabalho CLT, o trabalho na empresa e ele também no curso de desenvolvimento web da Tribe e também na empresa. Então, foi um período, assim, difícil, porque a gente teve que se adaptar de novo. Foi um período de quanto tempo? Então, em dezembro de 2020, ele saiu da Peram Foi dezembro de 2020. Dezembro de 2020. Então, eu entrei em 22 na Tribe. Então, em dezembro de 2020, ele saiu da Peram, era mecânico, saiu dessa função e passou a ser, né, a trabalhar na empresa, na área de marketing digital, ser analista de marketing e ter outras funções também como empreendedor, né, empresário. E aí ele passou por esse processo de transição. Em 2022, ele decidiu também começar esse curso de desenvolvimento web da Tribe. Concluiu esse curso em 2023, então em janeiro de 2022 ele começou o curso da Tribe, concluiu o curso em março de 2023, e aí ele se viu de novo em um período de analisar o que ele iria fazer. Naquele momento a gente tinha ainda clientes na empresa, mas por causa dessas escolhas de carreira, né, no meu caso, CLT, e no caso dele, de desenvolvimento, de ter um tempo disponível também para fazer o curso, a gente acabou não desenvolvendo. Os clientes que a gente tinha eram clientes de indicação, então a gente não tinha uma presença digital tão grande. Os clientes chegavam por indicação e a gente não tinha uma divulgação tão grande do nosso trabalho. Justamente porque a gente não tinha tanto tempo disponível para dedicar à empresa a essa prestação de serviços. Então, o nosso volume de trabalho permitia que a gente fizesse tudo isso, né? Todas essas outras coisas que a gente fazia na época. E aí, quando ele acabou o curso da Tribe, ao mesmo tempo, a gente não tinha ali um volume de trabalho tão grande na empresa, e ele começou a refletir de novo sobre as oportunidades de carreira, porque o curso da Tribe é um curso, a ideia é você ser um desenvolvedor, né? Você se formar como um desenvolvedor web e você conseguir oportunidades no mercado de trabalho. E quando ele concluiu e foi buscar essas oportunidades no mercado de trabalho, ele viu que tinha muitos desafios ali. E muitas vezes, só pelo fato de você se desenvolver, não é uma garantia de que você vai conseguir oportunidades, porque essa oportunidade ela está muito atrelada a outras coisas. Por exemplo, para ele trabalhar na minha empresa, eu tive que abrir esse caminho e dar esse espaço para ele, contribuir para o desenvolvimento e acreditar nele, porque eu acreditava nele, eu sabia que ele era capaz, eu conhecia as habilidades dele, e eu sabia que seria possível. Então eu abri esse espaço, e muitas vezes a gente depende também dessa abertura de espaço. E quando ele saiu da Tribe, ele encontrou muita dificuldade em ter essa abertura de espaço, por mais que ele já tivesse se desenvolvido. Então ele foi ali procurar outras oportunidades. E ele entendeu também que procurar oportunidades no mercado de trabalho naquele momento seria a melhor opção, o melhor caminho. Então assim ele fez, começou a olhar para o mercado de trabalho de uma forma mais ampla. E essa é uma coisa que é muito importante também. Não é porque você formou em uma área, não é porque você tem uma experiência ali em uma área
que você necessariamente precisa seguir naquela área especificamente. Existem muitas oportunidades que também podem ir ao encontro ali das suas experiências, das habilidades que você desenvolveu. E assim ele fez. E aí, como eu já tinha trabalhado no Sistema S, né, eu trabalhei no Sebrae e ele já conhecia, ele também começou a ficar de olho nessas oportunidades. O Sistema S tem muitas oportunidades, tanto Sebrae, Senai, tem Senac também, né? Senar? Tem também. Senar, eu acho que eu não conhecia. Então tem muitas oportunidades no Sistema S e ele começou a ficar de olho nelas também. E surgiu ele tentou, né, algumas vezes, você fez 3 processos, né? De quê? No Senai? Não, nunca tinha feito, não. Não, mas você fez outro processo? Senai, não. Você fez 3 provas. Ah, não. Eu fiz um processo seletivo que foi quando eu entrei no Senai. Mas você tinha feito um que você não passou. No Senai? No Senai, meu Deus. Não fiz não, amor. Eu não fiz no Senai, não. Nunca tinha participado do processo seletivo do Senai. Fiz do Sebrae, você lembra? Não, amor. Foi, amor. Você fez outro processo do Senai, sim. Eu nunca participei do Senai, não. Você fez outro processo do Senai que você não passou. Resolvido o impasse. Ele fez 3 processos. 2 foi na época que ele passou e você fez um que você não passou do Senai. Ó, eu fiz o primeiro processo. Eu fiz a prova. Nossa, eu não lembro como que aconteceu. Ele não lembra, mas eu lembro que ele fez 3. Ele fez 3 processos. Um ele não passou. O outro, ele conseguiu a vaga de instrutor A e ele estava tentando também, ao mesmo tempo, nesse mesmo período, a vaga de instrutor C. E aí ele foi aprovado para a vaga de instrutor A como um instrutor temporário, né? Era um contrato temporário, e não foi aprovado para a vaga de instrutor C, que era efetivo. Então ele conseguiu essa vaga, o que foi muito bom, porque não só por essa questão de salário e benefícios, mas ele via também como uma grande oportunidade de seguir desenvolvendo, de voltar para a área dele. Ele já tinha desenvolvido conhecimentos como desenvolvedor, já tinha desenvolvido conhecimentos de marketing, e ele viu nessa oportunidade uma forma de aprofundar ainda mais na área dele como engenheiro mecânico, que era a área que ele tinha formado e que ele ainda não tinha tido a oportunidade de atuar, porque ele tinha formado, mas ele era mecânico e não engenheiro mecânico. Então, no Senai, ele teria essa oportunidade, né, de aprofundar como instrutor na área de atuação como engenheiro mecânico. Então, no primeiro momento, a gente ficou um pouco decepcionado, porque a gente queria, né, o que ele almejava, né, era essa vaga de instrutor C, era uma vaga efetiva, mas ele passou no processo como instrutor A. E aí eu acho que uma coisa muito importante, né, é esse alinhamento de expectativas, que às vezes não é bem o que a gente espera, mas é uma oportunidade que vai abrir portas, né, para o futuro, para a gente conseguir outras coisas no futuro. E que a gente precisa aproveitar essas oportunidades da melhor forma possível. E foi o que ele fez. Depois de... Quanto tempo, amor, que você foi? 6 meses. Nossa senhora, olha aqui. As curvas da estrada, gente, são terríveis. Mas depois de 6 meses trabalhando como instrutor A, em um contrato temporário, surgiu uma oportunidade, um outro processo, e ele fez um processo interno e se tornou instrutor C em um contrato por tempo indeterminado, que era o que ele almejava no início. Então todo esse esforço que ele fez aí ao longo desse tempo, né, surtiu efeito, né? Ele conseguiu se desenvolver, um tempo ali, esse período que ele foi instrutor A, foi um tempo onde ele conseguiu ter um desenvolvimento muito grande que permitiu que ele se tornasse instrutor C, tivesse um contrato por tempo indeterminado, e também é um período que ele desenvolveu tantas habilidades que ele vai levar para a vida toda. Então eu acho que ter esse olhar é muito importante também. E além disso, ele ainda tinha desenvolvido os conhecimentos como desenvolvedor e analista de marketing. E ele segue também auxiliando e prestando alguns serviços na empresa, né, trabalhando junto comigo em alguns trabalhos que a gente é contratado para fazer, como desenvolvimento de sites. Eu já mostrei aqui algumas coisas que a gente fez
Vou deixar o nosso contato aqui na descrição, né? Tem ali o nosso site, algumas informações sobre os nossos serviços. E a gente segue também. Então, acaba que a gente tem o plano A, o B e o C por causa de tudo isso que a gente desenvolveu ao longo desse tempo. E atualmente, né, depois desse período que entre 2020 e 2024, que eu segui principalmente na carreira CLT, apesar de também atuar na minha empresa, né, e seguir ali com os clientes, eu consegui me desenvolver ainda mais e estar pronta para isso que está acontecendo na minha vida hoje, que é finalmente eu me dedicar ainda mais à minha carreira como PJ, né, como pessoa jurídica, empresária, e dedicar 100% a isso. Que a gente acumula também muitas outras responsabilidades, não é só essa parte boa de ter mais flexibilidade de tempo, como é o caso de eu estar viajando agora, são meio-dia, né? Meio-dia eu não estaria fazendo isso se eu estivesse trabalhando CLT ainda. Por outro lado, são muitos outros desafios, muitas outras coisas e responsabilidades que a gente precisa ter, né? Pra gente seguir nesse caminho aí de desenvolvimento e sempre buscando construir as nossas oportunidades. Porque agora a gente está com ventos favoráveis. Eu estou me dedicando à minha empresa, tenho os clientes, tenho um canal do YouTube que acaba também sendo ali um canal de origem dos clientes por causa dos vídeos técnicos que eu posto aqui. Tem as indicações, que antes era o principal canal de geração de clientes, né? E segue também sendo um importante canal de geração de clientes. Hoje a gente consegue fazer uma divulgação maior, porque agora eu tenho uma disponibilidade de tempo maior para dedicar à empresa, à prestação de serviços. E tudo isso que eu desenvolvi, todos esses conhecimentos que eu desenvolvi enquanto CLT, são super úteis para que eu consiga trabalhar, colocar em prática da melhor forma possível, não só dentro da minha empresa, mas também como consultora e como prestadora de serviço para outras empresas. Então, esse é um caminho, né? Esses são dois exemplos, né, do Felipe e o meu, que muitas vezes não aconteceu dentro das nossas expectativas, mas a gente deu o nosso melhor e fez o nosso melhor para que a gente pudesse aproveitar aquelas oportunidades que estavam surgindo naquele momento e aproveitar para poder seguir se desenvolvendo da forma que foi possível e que está sendo possível. Então eu acho que esse é o recado que eu queria deixar para vocês, que muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, mas que as oportunidades elas estão ali. Quando elas aparecem, a gente precisa abraçar e precisa se dedicar da mesma forma que a gente se dedicaria se a oportunidade que a gente queria a gente tivesse conseguido. Então, por mais que naquele momento pode não ser a oportunidade que você deseja, que você gostaria, se você der o seu melhor, se esforçar e batalhar e se desenvolver, essa oportunidade ela pode abrir portas para muitas outras e até mesmo para você conquistar finalmente a oportunidade que você queria. Então era isso que eu queria deixar nesse vídeo aqui hoje. A gente já está, inclusive, quase chegando em Itabira, porque falei demais e fiz muitos cortes aqui por causa dessas curvas, mas muito obrigada a você que ficou até aqui, até essa parte do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. E se esse não foi, tem muitos outros aqui no canal, então eu te convido a ficar aqui no canal, se inscrever, curtir, compartilhar, deixar o seu feedback. Espero que eu consiga ainda produzir muitos outros vídeos úteis para vocês aqui. E agora vamos concluir a nossa viagem para Itabira, a gente já está quase lá. E a gente espera chegar no horário, acho que vai dar tudo certo. Quanto tempo você acha que falta? Falta ainda uns 25 minutos. Diz o Felipe que faltam uns 25 minutos. A gente sai da BR-381, que é a BR que tem um vídeo aqui no canal, e entra em uma estradinha, que é uma estrada que quase não tem lugar para ultrapassar.
E muitas vezes a gente pega caminhão e tal, e tem muitos carros. Então é uma estrada que não é uma estrada rápida, né? Às vezes a gente tem que ter paciência, tem radar, então demora cerca de 30, 40 minutos para chegar em Itabira depois que a gente entra nessa estradinha em Nova Era. Mas agora a gente já tá quase chegando. Vai ficar um pouquinho em cima da hora, mas acho que vai dar tudo certo. Então era isso, gente. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.